Então, boa tarde a todas, a todos. Primeiro, eu queria fazer algumas pontuações antes de entrar no concreto. Primeiro, secretário Valtric e professor, porque eu também sou estudante de Direito e já tive o privilégio de ler o seu livro, e fico muito feliz de poder compactuar com algumas ideias, bastante das ideias, em relação à proteção do meio ambiente. Além de bióloga, estou me empenhando agora nos direitos ambientais e gostaria de fazer algumas pontuações, porque eu queria que essa casa entendesse por que eu estou nessa comissão. No dia da votação dessa comissão, já foi apontada a ilegalidade da construção dela, e baseado dentro do estatuto dessa casa, senhor Poleto. E faço isso sem ninguém me intimidar, porque quando fui eleita, recebi a obrigação, na primeira reunião chamada pelo presidente, a ler o estatuto dessa casa, a segui-lo e a cobrá-lo quando ele não estiver sendo cumprido. E fiz esse apontamento tanto ao presidente Rafinha, que está como presidente dessa comissão, como ao presidente dessa casa. Acho que é importante pontuar isso aqui como um direito e uma prerrogativa minha enquanto vereadora. Outra coisa que é de suma importância, que foi uma solicitação enviada por essa CPE, que também funciona de uma forma inconstitucional, quando diz que um poder não deve interferir em outro poder. E o que a prefeitura... E aí, assim, eu sou vereadora de oposição aqui dentro, mas sou defensora do que é correto. E quando o prefeito apresentar algo correto, eu vou defender as coisas corretas. Quando o prefeito estiver caminhando para um lugar errado, eu vou defender que ele faça o correto, como tem feito até aqui, quando estava tudo preparado, contratou uma empresa, fez licitação, gastou dinheiro público, apresentou uma data para ser publicado, secretário, a portaria, lembrando que isso não é um decreto, não pode ser decreto, todos que entendem da matéria sabem que não pode ser um decreto, porque os planos de manejos, eles não são para engessar nenhum processo, muito pelo contrário, eles são para colocar o município e as unidades de conservação na legalidade. Então, isso é importante pontuar, né? Porque eu fiquei muito feliz de ver muita gente interessada pela Constituição, muita gente interessada pela proteção do meio ambiente, mas não queiram ser atingidos pela unidade de conservação, gente. Reflitam sobre esse nome. Não queiram ser atingidos por uma unidade de conservação, porque a destruição é gigantesca. E eu, enquanto uma mulher indígena, que venho de um legado de luta por território, me dói muito escutar muitas coisas aqui, porque a gente sabe o quanto custou para os povos originários a usurpação do Estado brasileiro sobre as nossas terras. E a destruição que a gente chega hoje aqui. Muitas das propriedades privadas que são colocadas aqui são bases dos territórios indígenas, dos indígenas que habitavam e que são originários dessa terra, Florianópolis. Então, são pontuações muito importantes. Agora, sim, também não vou fugir do processo legal indenizatório. Porém, não se pode criar um fura-fila aqui no processo legal. Se existe as indenizações que devem ser feitas e reconhecidas, elas existem meios para se destinar valor, porque aí não é, vocês que estão estudando o processo, não é o proprietário que vai colocar o valor sobre a sua propriedade. Existe um processo legal para isso, não sou eu que estou falando, é a lei que diz, e existe um período para que isso possa acontecer. E para isso acontecer, os planos de manejo precisam ser publicados. Esse é o caminho legal. Ninguém está dizendo que não tem que fazer. Por mais que o senhor não concorde, é a lei, não é a minha opinião, não é a minha vontade. É a lei. E eu, enquanto vereadora, estou aqui para cumprir a lei. Foi para isso que eu fui eleita. Ao longo da história da criação e das ações governamentais do Brasil, a gente tem um processo de controle, de comando, quando a gente está falando de questões ambientais. Então, apesar da evolução
da legislação e da implementação de políticas públicas ambientais de Estado, foram percebidas nas últimas décadas a relação da sociedade, do governo, do setor privado com a natureza. E ainda se reflete na atualidade, que é, infelizmente, o que a gente está vivenciando ao longo dos anos, que é uma visão colonial, utilitarista, imediatista e de uso insustentável dos recursos naturais. Eu gostaria de pontuar isso. Porque aqui não tem um objetivo de esmiuçar os históricos das unidades de conservação, que muito bem feito foi pela Mariana, né? Da Floran? Obrigada, Mariana. Isso prova o quanto servidores competentes a gente tem e conhecedores da legislação. Fiquei muito feliz. Você adiantou grande parte aqui do que eu gostaria de falar. Então, a Constituição Federal de 88, né, a primeira a contar com um capítulo exclusivo para a proteção ambiental, ela pode ser considerada o marco mais relevante da evolução e da efetividade das políticas públicas ambientais brasileiras. Como bem foi lembrado aqui, o artigo 225, eu gostaria de lembrar ele, porque ele não apenas disciplinou o direito de toda a coletividade, ele não fala de propriedade privada, ele fala de toda a coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como também determinou uma série de deveres a serem obrigatoriedade cumpridos pelo poder público, visando assegurar a efetividade desse direito fundamental. E o artigo 225 frisa mais uma vez o quão o Poder Executivo vinha cumprindo algo que está na Constituição. E parabéns ao prefeito Topazio e aos outros demais que vieram constituindo isso. 1 minuto para concluir, vereadora. Não há essa prerrogativa, presidente, mas vou que a gente tentar. tenha a oportunidade de ouvir a todos antes da sessão. Tudo bem, mas eu, como membro titular, é importante colocar meu posicionamento também. Eu lhe dou 2, se você desejar, não tem problema. Mais uma coisa que não está no nosso regimento, né, vereador Rafinha? Você sabe muito bem que não tem prerrogativa sobre tempo de vereador até membro. Às 4, infelizmente a gente não vai conseguir ouvir os demais. Tudo bem, mas eu tenho coisas importantes a pontuar como membro titular dessa comissão. Perfeito. A partir disso, o inciso número 1 do artigo 225, ele prevê 7 imposições específicas voltadas ao poder público, dos quais 4 estão diretamente relacionadas à proteção das unidades de conservação. A primeira, ela impõe o dever de preservar, restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Aqui não se trata de quantas unidades de conservação a gente tem, mas de quantas espécies da nossa biodiversidade nós vamos estar protegendo. A gente precisa ter um plano de manejo para que o secretário possa ter noção de quantas espécies e de quanto o município de Florianópolis está se destacando na preservação de toda a biodiversidade. E isso também no cumprimento de acordos nacionais e internacionais que o Brasil tem na função de proteção ao meio ambiente em meio à emergência climática. É sobre isso. Mais um minuto para a vereadora. A gente está falando também de visar preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país, para que a gente possa ter, de fato, os investimentos e áreas territoriais na quais a gente pode avançar nas pesquisas necessárias para a proteção de uma coletividade, do avanço da saúde, da tecnologia, da inovação e da tão sustentabilidade que nós falamos. Gente, essas 2 obrigações, elas guardam relação direta com a terceira, pela qual deve o dever público não apenas definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, como também vedar qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Isso é o inciso 3. E a 4ª institui o dever estatal de proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, que provoquem a extinção de espécies ou submeta animais à crueldade. Gente, a gente não está falando... Ingrid, mais 30 segundos para a vereadora concluir o raciocínio.
é realmente um absurdo. Ela terá silêncio. Gente, eu estou respeitando. Eu peço silêncio da plateia. Ok. Essa relação que a gente precisa entender com o meio ambiente é a mesma relação de 525 anos atrás, quando a gente falava, até pouco tempo atrás, em 2023, quando se colocava a proteção da população isolada. Quando a gente está falando de renovação dos biomas, de resgate da nossa mata e também dos seres que habitam nelas, a gente está falando de um espaço necessário para que isso possa acontecer. E o secretário Valdric sabe muito bem do que eu estou falando, porque ele escreveu sobre isso. Ele defende isso. E aqui o que eu queria, não vai dar tempo de falar tudo, eu gostaria, sinceramente, que Florianópolis não caminhasse no sentido contrário do que foi apontado pela pesquisa nacional, que aponta que Santa Catarina reduziu em 12% o desmatamento da Mata Atlântica. Esse deve ser o nosso horizonte. Cada vez mais preservar, resgatar um dos biomas mais devastados do nosso país. A gente está falando de que a gente precisa reflorestar a nossa cidade. A gente está falando que a gente precisa se preparar para algo que cientificamente está comprovado, que se não fizermos a proteção das unidades de conservação, seremos sim atingidos pela natureza. E aí não será apenas 5, 6, 10, 20, 30. Serão todos. A gente está falando de futuro, de perspectiva de futuro. E, além, a gente está falando de, enquanto responsáveis, vereadores responsáveis, a não fazer com que o prefeito dessa cidade acabe fazendo uma improbidade administrativa. Porque, como bem foi colocado aqui, o valor que foi usado para se fazer os planos de manejo, dinheiro público, com todos os requisitos que foram requeridos e que foram aprovados tanto pela Floran quanto pela prefeitura, foram executados. Agora aqui vão querer dizer que o prefeito fez da forma errada, enquanto foi se constatado que foi feito da forma correta? A gente, enquanto vereadores, vamos fazer o prefeito caminhar para uma improbidade administrativa? É sobre isso que nós estamos defendendo aqui? Porque é sobre isso que tenho feito análise até agora, presidente. E eu espero realmente que a gente não faça a Prefeitura de Florianópolis caminhar para uma improbidade administrativa. Todos os proprietários têm dever e direito de requerer os seus direitos, mas existem instâncias para isso. Essa CPE, ela não tem capacidade para fazer avaliação financeira, ela não tem capacidade técnica para avaliar nada, porque é um processo técnico, e a escolha de não publicar... Para finalizar, presidente, a escolha de não publicar os planos de manejo e colocar a cidade de Florianópolis na legalidade é uma escolha política. Então, eu espero que o prefeito de Florianópolis siga fazendo escolhas políticas que não coloquem ele na improbidade administrativa, pois é esse caminho que está se colocando aqui. Obrigado, vereadora Ingrid. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o vereador Adrianinho, também membro. Eu gostaria de pedir silêncio nesse momento. Eu quero passar a palavra, então, para o vereador Adrianinho, também membro dessa comissão. Eu peço silêncio para a manifestação do vereador Adrianinho. Obrigado, presidente. Por algum momento eu fiquei em dúvida se a comissão está iniciando ou está terminando hoje. Está iniciando, né? Bom, diferente da minha colega, com todo respeito, a vereadora Ingrid, quer continuar? Ok, obrigado. Mas, assim, diferente da vereadora, né? Estava aqui meu pensamento, essa comissão não só tem legitimidade, aliás, presidente, que se não tivesse antes, ela tem a partir de hoje. Tamanha a plateia que a gente tem aqui. Então, vejo que o nosso trabalho, vereadora Ingrid, ela tem bastante legitimidade e faço essas... Cadê os conselheiros dos parques?
Eu peço silêncio e eu peço respeito à manifestação do vereador. Todos terão a oportunidade de falar. Vereador, a palavra está consigo. Gente, a comissão está iniciando os trabalhos hoje. Todos esses que vocês mencionaram, eles podem ser convidados para a próxima reunião. Correto, presidente? Sim. E certamente serão. Tem muito interesse, sim, de discutir esse tema. Obviamente que questões legais não somos nós que vamos definir, dito aqui pela vereadora Ingrid. Não à toa temos aqui a Procuradoria e o nosso secretário. O Rafa, assim como eu, morador dos Ingleses, Santinho, temos uma grande unidade lá. E espero, presidente, que ao final, e é o nosso desejo, que essa comissão séria, que terá muita competência, ao final a gente traga assim, resultado positivo, tanto para... Por que você está aqui então, colega? Então, que essa comissão... Eu peço respeito ao orador, vereador que essa comissão... Obrigado por estar em algo ilegal, então, não estou entendendo. Que essa comissão, ao final do trabalho, presidente, possa trazer algo concreto para a cidade, seja para a preservação das unidades de conservação, que é o que a gente quer, e que também aqueles que têm as suas terras atingidas possam ser ressarcidos. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Adrianinho. Eu da mesma forma, eu entendo e respeito a posição da vereadora Ingrid do bloco PT-PSOL, mas plenário soberano, dentro do nosso regimento, é aprovado com ampla maioria e legitimidade por parte dos vereadores a nossa comissão e mostra, né, casa cheia hoje, mostra a legitimidade que a sociedade dá para o nosso debate. De Dante disse, eu peço silêncio agora para o início das manifestações individuais de cada um dos presentes que desejarem fazer uso da palavra. A lista começa com Tiago Silva Moreira. Eu vou dar 2 minutos para cada manifestação, com direito a 30 minutos para a conclusão 30 segundos para a conclusão do raciocínio. Tiago, a palavra está consigo. Obrigado, vereador. Boa tarde a todos. Eu sou morador de Florianópolis há 25 anos e que uma das coisas que me atraiu a essa cidade é a sua beleza natural, é a preservação do meio ambiente. E quando eu cheguei aqui, todos os morros da região central de Florianópolis, do Monte Verde, eram preservados e hoje nós temos um crescimento da ocupação irregular que destruiu a paisagem de Florianópolis. E por que isso acontece? Porque já eram áreas de preservação permanente, mas que não houve o devido exercício do poder público para fiscalizar e garantir que essas áreas permanecessem preservadas. O que eu vejo são planos de manejo que colocam 33%, 1/3 do território de Florianópolis sobre preservação, quando a Fundação do Meio Ambiente, a Floran, aqui tem 7 milhões empenhados até o devido momento para seu funcionamento, dentro de um orçamento de 1,6 bilhões empenhados até o momento. Ou seja, é completamente incapaz de exercer a devida proteção ambiental de todos esses 33% do território de Florianópolis. E o que vai acontecer se não houver uma intervenção de pessoas agindo ali para a proteção do meio ambiente? Simplesmente dizer, olha, o poder público tem essa responsabilidade. O que vai acontecer é que vai haver invasões como houveram nos morros, como há em tantas outras áreas da ilha. O que a gente precisa é, na realidade, conseguir conciliar para que haja uma obrigação de que o poder público, junto com a iniciativa privada, garantam a preservação das áreas. Eu quero fazer coro ao posicionamento da colega que se manifestou presidente de Naufragados e dizer que é necessário que a gente invista em soluções onde haja recursos destinados exclusivamente para a proteção do meio ambiente, exclusivamente para a proteção dessas áreas. 30 segundos para a conclusão. E fazendo isso através de uma exploração sustentável, isso é, conciliando o interesse público com o interesse privado, para nós caminharmos na direção da proteção do meio ambiente, e não apenas de ideias que no papel são lindas, mas que na prática resultam nos morros que nós temos hoje aqui. Muito obrigado. Obrigado. Agora convido o senhor Marcos Dattoli.
Marcos Dattoli. Mona Lisa Fitarelli. O Marcos está aqui? Ah, tá. Então. Marcos, por 2 minutos, com mais 30 segundos para concluir a manifestação. Boa tarde, meu nome é Marcos Dattoli, todos me conhecem como Baiano, da Praia Mole. Eu serei breve aqui a respeito do plano de manejo. Especificamente a região da Galheta, está lá no parágrafo 124, 99, declara que o nudismo poderá ser admitido mediante legislação específica e gestão compartilhada com a entidade vinculada à Federação Brasileira de Naturismo. Quer dizer, ninguém mais tem a possibilidade de pegar a cogestão. Eles ficaram na cogestão durante 20 anos, juntamente com o CID, lá com a galera da DEPUC. A gente fez um trabalho investigativo, fizemos carta-denúncia, apresentamos no Ministério Público. Uma cracolândia sexual é uma unidade de conservação. Hoje em dia, tem uma unidade de conservação aqui em Florianópolis, chamada Galheta, que qualquer mulher que descer lá vai ser esculachada. A gente tem vídeo e registro de criança sendo mandada embora da praia, porque a praia não é lugar de criança. Tem registro de gente sendo... Tem todos os crimes. Eu não estou aqui, não é bom dia, né, do nada, estou falando não. Eu vim só especificar a região da Galheta, por ser uma unidade de conservação. É cuidar da natureza, deixar as crianças irem para a praia e cuidar das mulheres. Por mais que cada um tenha o seu viés ideológico, não vieram do espaço na nave, nasceram do ventre da mãe, foram criança e vieram para o mundo. Então cuidem da natureza. Qualquer um, escrevam Cruise Galheta e botem no Google e vejam o que transformaram aquela unidade de conservação lá, que não é unidade de conservação mais, desde que tiveram na mão deles. Obrigado ao Marcos Dattoli. Eu convido Mona Lisa Fitarelli. Tem uma oposição bem grande lá da Galheta. Boa tarde, vereador. Obrigada. Eu sou assessora do deputado Alex Brasil e, desde o ano passado, na última audiência pública que houve nessa casa a respeito da Galheta, nós temos lutado por aquela unidade. A Galheta é assunto, sim, porque ela faz parte do monumento natural, está dentro de uma unidade de conservação. E esta audiência hoje é para discutir qualquer assunto relacionado às unidades de conservação. A fala do Baiano é o meu reforço e o meu pedido aqui. No plano de manejo publicado, tem exatamente essa frase, embora tenha uma lei em 2016 que proíbe o nudismo, ela não é respeitada. Então, eu gostaria muito que as pessoas da oposição que aqui estão hoje pedindo preservação, realmente pensem em preservação quando olhar para a Galheta e vem defender um naturismo que, na verdade, nada mais é do que um motel a céu aberto. Tem muitas tocas abertas, caminhos de rato. Eu estive lá Dá licença? Respeito. Obrigada. Eu peço respeito. Vocês pedem o direito de fala, mas não dão o direito de fala. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Então, vereador, para finalizar, eu gostaria muito de pedir atenção no plano de manejo publicado com relação a essa questão, porque hoje nós temos um hotel a céu aberto naquele local. Eu estive lá há 2 semanas atrás, descemos trilha. A Flora começou um trabalho para reflorestar, mas ainda muito tímido. Nós precisamos de um plano forte. E não adianta começarmos o reflorestamento se antes não houver a segurança pública do local. Porque no outro dia eles vão lá e arrancam tudo, como as placas e como arrancaram as demais coisas. Existe um vandalismo ali violento. Essa comunidade luta por isso há 10 anos e eu estou aqui para lutar em nome do pedido de preservem de verdade a Galheta. Na teoria e não prática. Não só na demagogia e quando convém a grupos. Obrigada. Obrigado, Mona Lisa. Eu convido o senhor Gert Schink, coletivo Ecolhar. Rafaela. Por aqui. Por 2 minutos. Já estou botando as barbinhas de molho. Boa tarde a todos. Sou Gert Schink, 50 anos de movimento ecológico.
Nós aqui estamos prestes a assistir um retrocesso inominável em termos de avanço, de conquista do movimento ecológico. Não só em Florianópolis, mas em Santa Catarina, quando se quer retirar nacos de UCs. Isso é uma grande conquista que se deu através da Constituição e depois na formação dos parques que nós temos hoje em Florianópolis, aqui já exaustivamente repetidos a importância disso. O cerne da questão é a indenização dos proprietários. Vamos fazer, então, o seguinte, e o que tem que ser feito, porque há décadas o movimento ecológico pede para o Executivo Municipal chamar os proprietários para executar a indenização das propriedades deles. Há décadas nós reivindicamos isso, e o Poder Executivo vem barrigando isso eternamente. Não faz, não só em Florianópolis, como no estado de Santa Catarina também. Nós queremos sim que se faça o chamamento dos proprietários para que eles mostrem ao título de propriedade que eles têm, a cadeia dominial, porque nessa cadeia dominial muitas vezes o cheiro podre de uma República da Dinamarca aparece com títulos podres, com grilagem de terra e coisas semelhantes. E, inclusive aqui em Florianópolis, nós sabemos dessa situação aqui, né? Muito aqui. Então é isso que nós queremos que o Poder Executivo execute. 30 segundos para concluir. Não só os planos de manejo, como chame realmente os proprietários, apresentem a sua documentação legal e nós vamos conferir a documentação que eles vão botar em cima da mesa, direitinho, com uma lupa. Obrigado, senhor Gert. Convido Hubert Hornet. Hubert já se manifestou. Fernando, morador da Praia Mole, não botou sobrenome. Fernando, morador da Praia Mole, não botou. Fernando, 2 minutos para a manifestação. Boa tarde a todos. Sou Fernando, morador da Praia Mole. Vim defender o que eu vivo, tá? Eu moro na frente da Praia Mole, ao lado da Unidade de Conservação da Galheta, e replico o que já foi dito aqui, tá? Cracolândia sexual há anos, velada por todos, tá? Morre gente de overdose todo verão lá, tá? Uso do espaço ambiental para motel, tá? Com conivência da Floran e dos órgãos de gestão, tá? Nós temos um... Por favor, senhora. Nós temos um plano de manejo já pronto para ser oficializado, que coloca a manutenção e sustenta essa gestão que agride a nossa praia, e é só ir lá e visitar as tocas sexuais que tem com lixeira. As pessoas que vão lá deixam lixeiras para os seus preservativos, para suas embalagens de lubrificante, para o seu álcool, né? Então, o plano de manejo atual precisa ser revisado nas cláusulas que perpetuam a gestão pelas associações ditas de naturismo, que nada são de nudismo e promiscuidade, tá? Então eu vim pedir, por favor, uma atenção de vocês para essa questão. É gritante e absurdo que isso não seja do conhecimento de vocês, tá? E alguma coisa precisa ser feita, tá? O plano de manejo, ele coloca o Bar do Deca como atração número 1 do Parque da Galheta. O Bar do Deca é o antro da perversão, tá? Então foi dito por um integrante da Floran, que é número 1 atrativo tá no plano de manejo isso. Então vamos olhar o plano de manejo lá, olhe lá e me fale depois, tá? Para finalizar, 30 segundos. Certo? Então tá convidado o pessoal a olhar o que ela diz que é mentira aqui, que o Bar do Deca é a atração número 1 do Parque da Galheta. Que absurdo é esse? Onde é que nós estamos? Tá tudo casado. A gente precisa desmontar esse circo aí, tá? Vamos desmontar esse circo aí, por favor. Eu peço respeito à manifestação, tá? Antes de chamar... Pela ordem, senhor presidente. Antes de chamar o próximo orador, passar a palavra só para deixar configurado que essa informação ela não procede. Essa de que é o número 1, isso não consta no plano de manejo, e eu solicito que faça uma leitura, porque isso não procede. Agradeço, secretário. Convido agora a Carolina, da Associação de Moradores da Lagoa do Peri.
Boa tarde a todos. Eu sou presidente da Associação de Moradores da Lagoa do Peri, também conselheira. E gostaria de dizer que nós, como conselheiros, fomos avisados só segunda-feira sobre essa reunião. Isso foi feito muito às pressas, não tivemos nem como nos articular e nem como nos inteirar do processo. Mas vamos lá. A questão da regulamentação fundiária, toda essa questão é bem complexa. Cada unidade de conservação tem a sua peculiaridade. A nossa, que é a Umona, dentro das todas, é a que tem o maior número de zoneamentos. Nós passamos 2 anos junto com o pessoal da Floran. Deixar esses planos de manejo guardados agora, vou dizer, dá uma tristeza, porque nós passamos 2 anos junto com o pessoal da Floran, que exaustivamente, mesmo com pouco recurso, deu o melhor de si. E hoje eu quero reforçar um endosso do que o Valtric falou, que nós estamos só com o papel na mão. O Mona foi a única que foi assinado, mas ela está só no papel. Na prática, nada foi botado em prática, porque a Floran, que é a gestor do órgão, não tem hoje, foi tirado dela, e isso é culpa da prefeitura, foi tirado dela o poder de fiscalização. Como é que um órgão gestor não pode fiscalizar? Nós temos todos os tipos de problema que tem na cidade e mais os problemas ambientais. E nós não temos para onde recorrer. A unidade de conservação está sem proteção. Então, nós só temos um papel que, na prática, não foi colocado e que, se não houver um fortalecimento do órgão gestor, não vai sair. Nós temos agora que botar o plano de manejo de plástico, aqui são várias coisas que tem feito, não conseguimos fazer nada ainda, está tudo parado. E também porque depende de recurso. Um recurso que a Casan, que tira água, por isso que nós somos uma unidade de conservação. O Mona Peri abastece 30% da água. E essa casa aqui aprovou um plano diretor sem a capacidade de suporte hídrico. Eu vou dizer uma coisa, daqui a pouco a Casan tem 40 centímetros de água, daqui a 40 dias não tem água. Essa Câmara aprovou um plano diretor sem capacidade de suporte e 30 segundos para concluir. Obrigado, era isso. Obrigado, Carolina. É o Albert Hornet. Não é Albert, é Albert. Albert, 2 minutos para se manifestar. O próximo é Moisés Nascimento. Bom, boa tarde, meu nome é Albert, eu represento aqui a Verde Futuro, que é uma associação desde 1986, que já vem com uma ação, algumas como o SOS Gravatar, que já foi bem conhecida, em proteção ali ao Gravatar, e hoje a gente trabalha fortemente ali no SOS Praia da Galheta. Para muitos pode não ser o tema, mas é um tema muito importante para nós, da preservação do meio ambiente. Lá a gente vê muita incidência de crimes ambientais, né? O que já é relatado, já é apresentado por todos aqui, que são práticas de sexo nas trilhas, e ali se deixam muito preservativos, muitos resíduos de álcool, etc. A gente não procura aqui uma desunião, né, de causas, às vezes falando algo que não seja relevante, talvez, um para o outro, mas sim a atenção de todos aqui ao meio ambiente, como para todos aqueles que aqui querem e desejam a preservação do ambiente de Florianópolis. Agradeço a todos, muito obrigado. Obrigado, Moisés Nascimento. Pessoal, eu peço respeito ao orador. 2 minutos, por gentileza. Muito boa tarde. Primeiramente, eu quero cumprimentar a mesa. Quero cumprimentar os proprietários. Que eu quero meu recado é diretamente para vocês. Eu sei que, como na minha comunidade, ela era um pasto, e quem cuidou da nossa comunidade foi os próprios moradores. Eu acho muito engraçado o Jefferson Becker vir mencionar que é o Morro é Ocupação. Eu fico me perguntando como é que ele foi parar lá. Sendo que ele não defende o centenário que perde a sua casa por conta do trabalho dele e da vereança que aprovaram o plano diretor. Eu não consigo entender se é necessário essa audiência. Porque, com todo respeito, a Câmara só cria monstros. Não cria não cria nenhum trabalho, não termina um trabalho. E com todo respeito, Pastrana, eu quero que você está recém começando e tenha um olhar cuidadoso pelo início. A gente trabalhou
uma contraproposta do plano diretor, porque sabíamos que era uma aberração. E hoje os moradores estão lutando por prédio de 7 andares. É brincadeira, cara. É brincadeira. Os moradores trabalhando para preservar e vocês destruindo tudo. Na moral, isso é uma vergonha. Não devia nem estar acontecendo essa audiência, Ingrid. Isso é uma aberração. Eu vou deixar o recado para que vocês, senhores, se debrucem por esse projeto e estudem antes de chamar a população para passar essa pouca vergonha aqui. Meu nome é Moisés. Eu sigo de olho também, como na população, o trabalho da Câmara de... Obrigado. Obrigado, Moisés. Convido Flora Neves. Flora Neves. Por 2 minutos. Primeiro, dizer que muitas das nossas áreas de APP do município, durante o plano diretor, foram transformadas em APL. Primeiro foram transformadas em ZIP. Ziparam elas. Depois transformaram em APL. Agora, os proprietários vêm dizer que as suas propriedades estão dentro das unidades de conservação. A gente passou por um processo de adequação ao SNUC lá em 2017 e 2018. De lá até agora, vocês não tiveram tempo de requerer as suas indenizações? Então, gente, como bem disse a vereadora, o plano de manejo ele não impede a regularização fundiária das áreas. Mas é um desrespeito de Florianópolis e do prefeito de Topázio não assinar os planos de manejo. O ano passado era Dia do Meio Ambiente, ele anunciou para todo mundo, para toda a cidade, que ia aprovar e assinar os planos de manejo e não o fez, porque foi procurado pelos atingidos por unidades de conservação. Atingidos por unidades de conservação são as pessoas que sofrem os deslizamentos quando a gente constrói nas encostas. São as pessoas que são atingidas quando os rios alagam e o município não faz nada e deixa e regulariza a ocupação nas Para concluir. Quando o município deixa que as pessoas ocupem áreas de preservação permanente. Isso é uma insegurança jurídica. As unidades de conservação garantem vida para todos nós. Obrigado, Flora. Rafael Isas. Rafael Isas. Rafael Isas. Por 2 minutos. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Rafael Freita, vim lá da Praia do Santinho. Instituto Socioambiental da Praia do Santinho. A gente batalha já há algumas décadas para conseguir criar a unidade de conservação. A Adriani era intendente naquele tempo. Conseguimos criar, foi uma alegria. E até hoje sem plano de manejo. Quando não tem um plano de manejo, só pode defender aquela unidade de conservação, não pode fazer nada. E se não pode fazer nada, ela fica ociosa, fica parada. E acontece todas essas coisas que estão acontecendo aqui, porque não tem um plano de manejo, gente. Tem 5 anos para aprovar o plano de manejo, não foi aprovado. Então começa aí a improbidade. Vamos ver a probidade? Começa aí. Não aprovou o plano de manejo 5 anos, está errado. Começa por aí. Já são 9 anos. E 1 ano que está ali em banho-maria. Agora apareceu esse jabuti, gente. O que tem a ver a questão fundiária com o plano de manejo? Me explique alguém que puxou um chat GTP aqui e pegou as leis aqui. O que tem a ver? Não tem a ver. É um jogo político isso. É um entrave político. Não tem a ver, Rafinha. Não tem a ver. Ou me prove que tem a ver. Simples. Vamos fazer a questão fundiária? Vamos. Ninguém é contra a questão fundiária. O que a gente mais quer é poder trabalhar nas unidades de conservação da melhor forma. Exemplo, quando a gente chama aqui para fazer uma reunião das trilhas da unidade de conservação, não tem um engravatado. Não enche 2 filas.
E as pessoas estão morrendo. As pessoas estão morrendo nas trilhas das unidades de conservação, gente. Por improbidade. Mais uma vez. Então, assim, vamos ficar nesse joguinho de empurra, empurra? Não, acabou, gente. Para concluir? Para concluir. Saiu aqui agora, amigo. Tem que se dar um pouco da história. Eu não sou daqui, mas eu fui estudar história. E a gente faz um projeto, para quem não conhece, no Viva Monte Serra. Viva Monte Serra. Vai conhecer o racismo ambiental que acontece nessa cidade quando expulsaram as pessoas, as lavadeiras que moravam aqui no Rio da Bulha, que era o Rio da Fonte Grande, que foram expulsas para o morro daqui, e não foi por vontade. Foi por falta de opção, só conseguiram viver lá. Obrigado, Rafael. Tinha água, então assim... Obrigado, Rafael. Eu chamo agora a Silvana. Silvana? Eu queria perguntar aqui quem está há mais de 15 anos lutando pelos seus direitos de terreno. Várias pessoas aqui estão aqui nesse município há mais de 15 anos tendo problemas por uma infelicidade de algumas pessoas que traçaram dentro de mapas aquilo que não era seu. Pessoas que têm terrenos grandes e que muitos deles foram embora de Florianópolis e abandonaram suas terras, que hoje é o quê? As favelas do morro. E isso tem uma consequência. Quando você não permite que os proprietários utilizem seus imóveis da maneira correta, eles vão ser invadidos. Se vocês fizerem uma pesquisa, e o Hélio está aqui para não me contestar, todos os projetos que foram tentados aprovar por grandes empresas na década de 90, 2000, 2008, não foram aprovados. Sabe por quê? Depois foi direcionado esses terrenos para uso social. São invasões. Vocês podem pegar aí na prefeitura, na biblioteca da prefeitura e ver o que eu estou falando. Eu peço que o maciço da costeira seja legalizado da forma correta. Que a unidade de conservação seja da maneira correta. Mais um minuto, por favor. 30 segundos para finalizar. Eu peço que seja feito. Sonho do Hélio. Só que, Hélio, não podemos tirar a propriedade de outras pessoas. Você me expulsou da minha casa. Eu vendi minha propriedade hoje para uma escola. Sabe por quê? Porque você fez algo que não devia ser feito, usurpando da propriedade alheia. Como todo município é assim. Uma minoria barulhenta que não... Obrigado, Silvana. Eu gostaria de chamar Márcio, da AMA. Isso, Márcio. Está sendo gravado. Integralmente. Oi, obrigado. Eu só pedi agora novamente a palavra em nome próprio aqui, até para endereçar a excelentíssima colega. Eu gostei muito da fala dela, inclusive, acerca da legalidade. Eu acho que também o amigo do fio do bigode ali pedindo a indenização. Eu acho que, desculpa, excelentíssima vereadora, e o excelentíssimo meu amigo ali, eu acho que a gente consegue fazer um fio comum que todos aqui querem a legalidade, o respeito às leis. Quando a excelentíssima vereadora fala do plano de manejo, eu acho muito pertinente, porém o meu entendimento foi do que, inclusive com apelos, o plano de manejo só pode ser aprovado se os passos anteriores à legalidade foram seguidos. E como foram feitas inúmeras denúncias e protocolos em abertos na prefeitura, não foram. Logo, acredito que improbidade administrativa ocorreria com a aprovação dita ilegal dos planos de manejo. Mas eu estou de acordo, vamos legalizar tudo, vamos ver se tem orçamento para indenizar, negociar índice ou o que quiserem, vamos preservar, vamos deixar fazer cabana ecológica. A questão é que o proprietário não pode fazer nada. E não foi erro da prefeitura necessariamente. No meu entendimento, com quem eu sempre me relacionei, foram com as audiências via Floran. E ele... Obrigado, Márcio.
Eu gostaria de convidar a Miriam, da Associação da Praia da Galheta. Miriam. Temos mais 2 inscritos, eu já encerrei as inscrições e a gente vai para a conclusão, porque às 4 nós temos sessão ordinária da Câmara, ok? Miriam, 2 minutos. Eu sou Miriam Carvalho Alves. Peço silêncio a todos, respeito à oradora. Esperar um pouquinho, né? Tem gente conversando ainda. Miriam, pode fazer a manifestação. Os seus 2 minutos foram restabelecidos. Eu sou a presidenta da Associação Amigos da Galheta há alguns anos, desde 2019. Claro que eu não trabalho sozinha, né? E tenho trabalhado junto com o meu marido, meu finado marido, que morreu em 21, Afonso Alves, que é bem conhecido na cidade, né? E nós, como naturistas, nós conseguimos a lei do naturismo na Galheta justamente para que as pessoas tivessem segurança. E nós temos um dossiê bem montado, agora recentemente, e pena que eu não trouxe, mas fica para a próxima, que tem todos os nossos pedidos. Há anos a gente vai na Polícia Militar, vai nos diferentes órgãos públicos pedindo segurança. E me parece que, como sempre, cada vez que tem audiência pública, o pessoal se arma para atacar a Galheta e falar do cruising, como se fosse a única praia, o único lugar da cidade onde as pessoas vão para transar. Transa-se em toda parte. Agora, as unidades de conservação têm que ser cuidadas. Mais meio minuto. Né? As unidades de conservação têm que ser cuidadas pelo serviço público. Queremos policiamento na Galheta há anos e dizem para nós que não tem efetivo. Claro, tudo isso é desculpa. Né? Trabalhamos anos junto com a Mariane no plano de manejo. Obrigado, Miriam. Eu já dei os 30 segundos. Agora eu convido a Juliana. Miriam, é ao mesmo tempo para todos. Eu peço respeito à oradora. Peço respeito aos oradores. Por gentileza, peço respeito ao orador. Boa tarde, eu sou Juliana, sou servidora da Floram, bióloga, estou em mandato classista na direção do Sintrazem e venho aqui hoje bastante preocupada, porque até onde eu sei, né, apesar de eu ver a Mariana ali no banco, técnica, efetiva, e de ela ter feito uma explanação no início, a Mariana não é a única técnica da Floram que detém o conhecimento histórico e participou de todos os processos de elaboração, de criação das UCs e de elaboração dos planos de manejo. Até onde eu sei, não houve um convite formal ao corpo técnico da Floram para participar desse espaço que a Ingrid, vereadora, disse que não tem legitimidade para isso, do ponto de vista legal. Porém, está escrito no requerimento para a realização dessa audiência que o intuito era um debate técnico. Ora, onde é que está o corpo técnico que participou de todo esse processo? Olha só, sobre os problemas referenciados aqui da Floram, eu quero dizer o seguinte: foram seguidos todos os ritos legais, administrativos na criação e na elaboração dos planos de manejo, e todos os espaços próprios foram disponibilizados para toda essa discussão. Obrigado, Juliana. Simone.
30, a gente tem a contagem aqui. Ok. 30 segundos para concluir. Eu peço que quem quer discutir regularização fundiária, e é legítimo, importante, necessário, a administração tem que dar uma resposta para isso? Sim. Mas não é por meio deste espaço. Tá? Como já foi falado. E quero que vocês que dizem que preservam, que querem preservar, então cobrem do poder público recomposição do quadro da Floran, que hoje está 16% vago, 16% preenchido. O Valtric chamou a fiscal. Obrigado, Juliana. Convido a Simone. Simone. Uau, hein, Juliana? Parabéns pela fala. Represento aqui a Associação Coletivo Sul da Ilha. A gente participou do processo de consulta pública para a criação de unidades de conservação, de todas as unidades de conservação. Somos conselheiros em todos os conselhos gestores das unidades de conservação municipais. E acompanhamos também todo o processo participativo de elaboração do plano de manejo. Do 7, né? A criação dessa comissão é um desrespeito com todos os processos participativos que existem ao longo desse caminho. Pergunto, por que os vereadores interessados não auxiliaram na divulgação das oficinas? E os proprietários? Qual o interesse em auxiliar na conservação das nossas áreas naturais? Vocês estavam sabendo dessas oficinas? Qual será a lacuna de divulgação e publicidade dentro da prefeitura? Acompanhando o Instagram da prefeitura, não parece ser que a falta de publicidade é um problema. Diferente do que já falaram aqui, Márcio, cadê o Márcio? Márcio, né? Diferente do que já falaram aqui, Márcio, dentro das categorias como Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre, dentro das categorias como Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre, é possível sim ter propriedades privadas e é possível sim ter uso desse território de acordo com os objetivos dessa unidade. Então, se o objetivo é conservar de fato, tem uma gama enorme de possibilidades econômicas dentro das unidades de conservação. Eu peço respeito à oradora. Pode continuar. A gente se coloca à disposição para contribuir com o entendimento das unidades de conservação, assim como as possibilidades de uso do território. Para concluir. E, enfim, de todos para auxiliar no entendimento das unidades de conservação que tem um potencial enorme na cidade. E a gente tem que saber olhar com carinho para isso. Obrigada. Obrigado. Para finalizar, o último inscrito, Eduardo, não tem o sobrenome aqui, Eduardo que se inscreveu. Último inscrito. Boa tarde a todos. Cumprimentando a vereadora Ingrid, cumprimentando a todos da mesa e a todos que aqui estão participando. Bom, primeiramente, foi colocado aqui pelo secretário muito bem, e eu anotei, que nós temos diante de um passivo econômico. Também foi colocado, não só por ele, mas por diversas pessoas, uma dificuldade de um custeio econômico em razão da criação dessas unidades e com relação aos seus legítimos proprietários e conviventes nestas áreas. Foi falado, inclusive, a respeito da comissão, ora posta, que convocou essa audiência pública, mas precisamos, diante disto exposto, fazer uma análise com relação a estas propriedades, com relação a essas unidades de conservação e, eu diria, as plantas genéricas do município. A planta econômica, porque diversas propriedades que estão nestas unidades de conservação, eu acredito que seja equivocadamente, estão inscritas e pagando IPTU. No meu ponto de vista e da maioria,
essas unidades de conservação, nesta planta genérica, ela deveria estar como área rural, em todas elas. Ou seja, isentando economicamente as pessoas de fazerem esse pagamento com relação ao IPTU. E, com relação à legitimidade e também aos planos de manejo, quero deixar claro de que o DEPUC, que tem sido, como foi muito bem colocado aqui, que foi quem criou as unidades de conservação e trabalhou nos seus planos de manejo, uma verdadeira fábrica de unidades de conservação no município, precisa ser revisto. Quando nós precisamos que esta comissão e a... Obrigado, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Senhoras e senhores, a gente extrapolou as 16 horas, mas eu estou muito satisfeito com a audiência pública. Quero agradecer aqui o vereador Ricardo Pastrana, a vereadora Ingrid, o vereador Adrianinho. Quero agradecer muito a participação do secretário Valtric e da sua equipe. Quero agradecer ao procurador-geral Rafael Poleto. Essa audiência pública atingiu com êxito seu objetivo. Na próxima reunião da comissão, a gente deve agendar a apresentação por parte da Floran de maneira detalhada aos vereadores como estão as unidades de conservação e seus respectivos planos de manejo. Com isso, declaro encerrada a presente audiência pública.